Olá, meu querido irmão, irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, seja com a sua vida, seja com o seu lar. Sejam todos muito bem-vindos para juntos cultuarmos ao Senhor nosso Deus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós estamos dando início ao nosso culto de oração e estudo bíblico. Aqui celebramos a Cristo em comunhão, oramos uns pelos outros, meditamos na palavra de Deus e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, como a Bíblia nos convoca a fazer. A Igreja de Jesus segue viva e operante em sua fé. Embora estejamos temporariamente em um formato diferente, sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E por isso, esse tempo deve ser apenas uma oportunidade de mostrar a Deus e ao mundo quão genuína é a nossa fé, não permitindo que esta adversidade nos separe uns dos outros e de Deus. Assim como diz a Bíblia lá em Filipenses 1, versículo 27, vivei acima de tudo por um modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É isso que nós estamos fazendo aqui, celebrando a Jesus nesse momento, e nós vamos iniciar esse culto orando a Deus. Mais do que qualquer outra ocasião, a nossa nação, o mundo precisa da igreja de joelhos, da igreja orando para que Deus intervenha e nos envie a resposta que tanto precisamos nesse momento de adversidade. Portanto, vamos orar ao Senhor, irmãos, pedindo que o Senhor sare a nossa terra, pedindo que o Senhor nos guarde, nos dirija, nos ilumine nesse momento em que precisamos tanto da sua orientação e da sua resposta. Nessa oração, nós vamos acompanhar a nossa irmã Élida. Vamos orar ao Senhor, queridos. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus. Ó Deus, nós reconhecemos, Senhor, o poderio que há em Ti. Nós sabemos também, Senhor, que o Senhor está com seus olhos fixos em todo o nosso planeta Terra. E com certeza, meu Deus, Tu sabes dos acontecimentos e o Senhor tem permitido. Que nós, como Seus filhos, Senhor, possamos ficar na posição de obediência, na posição, Senhor, do amor ao próximo, da posição de amar a Ti acima de todas as coisas. Tu sabes, meu Pai, que esse vírus vem assolando o mundo inteiro, mas os nossos corações estão voltados para Ti. É por isso que nós podemos entrar nos santos dos santos e fazer os nossos pedidos. Tu sabes da necessidade, meu Pai, da nossa igreja, meu Pai. Visite cada membro, que eles possam descansar em Ti e que possa estar confiando naquele que pode todas as coisas. Nós queremos Te pedir também pelo nosso município, Senhor, pelos profissionais da saúde, militares, liderança política, comerciantes, etc. Tu sabes, Pai, que os nossos políticos estão lutando para melhor proteger o nosso país. Dê sabedoria, Senhor, ao nosso presidente, dê sabedoria a todos os ministros, que o Senhor os abençoe, fortaleça a cada manhã e que eles possam, na Tua orientação, fazer melhor para o nosso país. Ó Deus querido, nós queremos agora também colocar todos os comerciantes, aqueles que estão com as portas fechadas. Nós sabemos, Senhor, que os trabalhadores, Senhor, ficam sem salário, sem o dinheiro de cada dia para alimentar até suas famílias, mas nós confiamos em Ti. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade que temos de assistir os cultos nos nossos lares por online. Ó Pai, abençoa o nosso pastor, abençoe sua esposa, abençoe seu filhinho, enfim, que todos nós estejamos unidos nessa hora, sabendo que nós estamos cultuando e Te adorando, Senhor, e engrandecendo o Seu santo e excelso nome. Ó Pai, muito obrigada por tudo. Queremos incluir também todos os pedidos que foram feitos dos nossos irmãos. O Senhor sabe de cada um deles e que o Senhor entre com providência, Senhor.
Que o Senhor os abençoe, Senhor, e que o Senhor sara a sua terra. Ó Pai, fique conosco. É essa nossa oração, confiadamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vamos seguir a nossa celebração a Jesus, nesse momento, louvando ao Senhor com o hino de número 7 do cantor cristão Maravilhas Divinas. Vamos acompanhar nesse hino a nossa irmã Denise. Louvemos ao Senhor. Louvado seja Deus! E nós vamos seguir agora lendo a palavra de Deus, textos que se encontram lá em Mateus 26, 41, 1 Coríntios 6, 18, 2 Timóteo 2, versículo 22, Provérbios 4, 23 e ainda Hebreus 12, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade
peca contra o próprio corpo. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus! Nós vamos seguir celebrando ao Senhor, entoando nesse momento o hino de número 160 do cantor cristão, A Fé Contemplada. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Louvado seja Deus, mas vamos orar mais uma vez, nos preparando nesse momento para o estudo da Palavra de Deus. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti por tudo o que o Senhor já falou aos nossos corações, por esse momento especial de comunhão e de reflexão em Sua Palavra, de culto, de celebração ao Senhor que estamos tendo nesse momento em unidade, embora não estejamos presentes no mesmo templo. Ó Deus, nós suplicamos a Ti que o Senhor nos guarde nesse momento de adversidade que todo mundo enfrenta. Ó Deus, nós sabemos que podemos descansar no Senhor, esperar no Senhor e, é claro, fazer a nossa parte. Deus, nesse momento nós lembramos do pastor Sócrates, que ainda, ó Deus, aspira a cuidados, está internado em situação delicada, mas, ó Deus, o Senhor é maior do que tudo, a Sua mão poderosa é maior do que tudo, por isso nós recomendamos os cuidados do pastor Sócrates, da equipe que está cuidando dele, ao Senhor.
Guarda a nossa igreja, ó Deus. Guarda a primeira igreja batista em Vila do Sol, cada irmão que ali congrega, que nos ouve nesse momento através desse culto, que está orando conosco. Ó Pai, visita cada lar, cada coração. E ó Deus, esteja dando segurança a esses irmãos, do teu conforto, do teu amparo, que em tudo aquilo que eles necessitam nesse momento, o Senhor possa lhes assistir, lhe dar a sua orientação e a sua direção, pois nós sabemos, ó Deus, o quanto nós somos carentes do teu auxílio e da sua direção diariamente. Fala poderosamente aos nossos corações através da tua palavra, da Bíblia, que estaremos estudando nesse momento, ó Deus. É por isso que nós oramos a ti e desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos seguir em nosso estudo no livro de Apocalipse. Semana passada nós estivemos estudando a carta a Tiatira, terminando assim o capítulo de número 2. Hoje nós estaremos dando seguimento, iniciando o capítulo de número 3 e falando um pouco, refletindo sobre o que Deus tem a falar à igreja de Sardes e por meio da igreja de Sardes falar a nós como igreja de Cristo Jesus que vive nesse tempo. Porque é claro, toda a palavra de Deus tem uma mensagem clara para a sua igreja no tempo em que ela vive. Portanto, vamos ler nesse momento Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja tem a vida genuína em Cristo Jesus é o tema do nosso estudo nessa noite. A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Situada no alto de uma colina, amuralhada, fortificada, sentia-se imbatível, intransponível. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade jamais foi derrotada por um confronto direto. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., quando este cercou a cidade por 14 dias. Os soldados de Sardes estavam dormindo por confiar na força da muralha. Ciro então penetrou com seus soldados em um buraco da muralha, o único lugar vulnerável, e dominou aquela cidade. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma. E isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância de seus habitantes. Os membros dessa igreja entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo quando afirmou nesse texto: sede vigilantes, senão virei como ladrão da noite. A cidade foi reconstruída no período de Alexandre o Grande e dedicada à deusa Cibele. A essa divindade padroeira da cidade acreditava-se o poder de restaurar a vida aos mortos. Mas a igreja estava morrendo e só Jesus poderia dar vida a ela. No ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa
pelo alto grau de imoralidade que a invadiu e a decadência que a dominou. Quando João escreveu esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria, prazer e pecado, sem nenhuma vergonha. A igreja tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, Sardes foi influenciado. Tornou-se produto do meio em vez de fazer a diferença. Era como sal sem sabor, como uma candeia escondida debaixo do alqueire. É nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta à igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de uma grande reputação. Uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Tinha performance, mas não integridade. Tinha obras, mas não dignidade. Tinha aparência, mas não essência. Era uma igreja cheia, mas de gente vazia. A estética de seus cultos era impecável, mas a espiritualidade de seus membros era vergonhosa. A esta igreja, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade urgente de um reavivamento, ou seja, de voltarem à vida por meio de um verdadeiro arrependimento, onde o Espírito Santo passaria a orientá-los no caminho da verdade. O primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que há crentes, mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. Queridos, não é diferente na igreja dos nossos dias. Devemos olhar para esta carta não como uma relíquia, mas como uma direta, solene, divina advertência. Muitas igrejas têm nome, aparência e fama de que vive, mas aos olhos de Jesus está morta e, sendo assim, muita coisa precisa mudar. Por isso, em primeiro lugar, quando é que a igreja precisa ser restaurada, precisa de um reavivamento? Quando há crentes que só têm nome no rol de membros da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, não são convertidos. A igreja vivia de aparência nesse texto de Sardes. As palavras de Jesus à igreja foram mais bombásticas do que o terremoto que a destruiu no ano 17 depois de Cristo. A fama da igreja era notável. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve de balaamitas, nem dos nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel aqui. Não foi necessário nenhum movimento herege para incitar a igreja ao liberalismo. A igreja já era espontaneamente liberal, condescendente com o pecado, indiferente à santidade. Aos olhos dos observadores, parecia uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja sugeria vida e vigor, mas a igreja estava morta. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados de estimação. Queridos, não nos enganemos acerca de Sardes. Ela não é o que o mundo chamaria hoje de uma igreja morta. Talvez ela fosse considerada viva mesmo pelas igrejas irmãs. Nem ela própria reconhecia o seu estado espiritual. Para os de fora, o parecer era o seguinte: a igreja está muito viva, está crescendo, está animada. Para Jesus, que não vê a aparência, vê o coração, o parecer era: tem nome de que está viva, mas está morta. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, disse: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Queridos, não se enganem, a igreja cujos cultos são bonitos, mas são como caixão florido, lá dentro tem gente morta. Trazendo isso para a nossa realidade, para os nossos dias, contextualizando. Você está procurando uma igreja para congregar, para ser sua família, estar em comunhão com ela? Para seguir e servir a Jesus, viver a palavra, progredir espiritualmente em santidade, colocar a serviço do reino o dom que Deus te deu, o que pesa em sua decisão na procura dessa igreja? Para muita gente, a igreja de Sardes seria ótima, seria a igreja ideal, a igreja modelo, porque o que conta na decisão de muitas pessoas sobre qual igreja frequentar hoje é a estética do culto,
a aparência do templo, a quantidade de membros, a animosidade das programações e não estão nem aí se a igreja é condescendente com o pecado, se aprova o que não deve, quando na verdade uma pessoa temente a Deus, convertida, compromissada com a verdade, se perguntaria: o que essa igreja prega? O que essa igreja defende? O que essa igreja vive? O que norteia a vida dessa igreja é a Bíblia ou as novas ondas do politicamente correto aceito pela vontade do povo, mesmo que não seja aceito pela vontade de Deus? A liderança espiritual dessa igreja é séria, defende o que é certo, vive o que prega, se pauta pela vontade de Deus, pela verdade da Bíblia ou pela aprovação do povo? Essa igreja, com o que ela ensina, vai me aproximar de Deus e me desafiar a ser luz? Ou vai promover a manutenção do meu coma espiritual com conteúdo de autoajuda, pregando o endeusamento do eu e a relativização ética, moral, espiritual de tudo quanto é tema? Sabe, queridos, a carta à igreja de Sardes é um desafio de autoanálise ao que motiva o nosso cristianismo. É um chamado à autoanálise da minha conversão, para começar. É um chamado a uma autoanálise sobre as motivações da minha fé. Eu quero uma igreja repleta de beleza ou de sã doutrina? Eu quero ser cristão de verdade ou está bom esse cristianismo light, sem renúncia do pecado, sem perseverança e santidade, sem compromisso com Deus, com a Bíblia e com nada? Na igreja de Sardes havia crentes espiritualmente em estado terminal. O mundanismo adoece a igreja, irmãos. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. Esses crentes de Sardes têm vida dupla, suas obras não eram íntegras, honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Pregam com ardor, mas apenas para exibir seu conhecimento, sua cultura. Deus quer obediência, a verdade no íntimo. Caim ofereceu a Deus uma oferta, mas a sua vida e o seu culto foram rejeitados. O povo, na época de Isaías, comparecia ao templo, mas Deus estava cansado de suas cerimônias pomposas, sem um acompanhamento de vida santa. A causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição nem heresia, mas o mundanismo. A mistura. Onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio, pela perseverança na fé em face de perseguições. A maioria dos crentes estavam contaminando as suas vestiduras. Isso é símbolo de corrupção. Sabe? O pecado tinha se infiltrado na igreja. Por baixo da aparência piedosa daquela congregação, havia impureza escondida na vida de seus membros, e como isso era comum à maioria, ninguém ligava. Viviam uma vida moralmente frouxa. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amando o mundo, se conformando com o mundo, e por isso vemos essa advertência em nosso texto. Em segundo lugar, o nosso texto vai nos mostrar um chamado ao arrependimento. Nesse texto estão 5 imperativos de Jesus para a igreja. Ser vigilante, fortaleça ou consolida o que resta, lembre-te, obedeça, arrependa-te. Podemos sintetizar esses imperativos de Jesus em 3 aspectos básicos. Primeiro, a volta urgente à palavra. O que é que, segundo o nosso texto, eles ouviram e deviam lembrar, guardar e voltar? A palavra de Deus. A igreja tinha se apartado da pureza da palavra. O arrependimento que leva ao reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor e dessa volta à palavra, irmãos. Uma igreja só pode ser restaurada quando faz uma autoanálise para saber a partir de onde se perdeu, para saber onde precisa voltar, do que precisa se arrepender, o que precisa abandonar, o que precisa restaurar. Quando uma igreja experimenta um verdadeiro arrependimento, ela volta a ter vida e passa a ter fome da palavra. O primeiro sinal do reavivamento é a volta do povo de Deus à palavra. Porque o verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra, orientado e limitado por ela.
Ele tem na Bíblia a sua base, a sua fonte, a sua motivação, o seu limite, seus propósitos. Avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, com culto festivo, inovações litúrgicas, milagres extraordinários. Ou o reavivamento é bíblico, ou não vem de Deus, entenda isso. Segundo, o arrependimento traz a pessoa de volta à vigilância espiritual. Sardes caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes foi invadida 2 vezes porque se sentia muito segura e não vigiou. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá a ela como ladrão da noite, ou seja, inesperadamente. Para aqueles que pensam que são salvos, mas ainda não se converteram, aquele dia, o dia da volta de Jesus, será um dia de trevas e não de luz. Por isso é tempo de ter vida genuína em Cristo Jesus, irmãos. A igreja precisa estar vigilante contra as ciladas do diabo, contra a tentação do pecado. Fuja de lugares, situações, pessoas que promovem o pecado. Cuidado com a vaidade do mundo. Os crentes fiéis são orientados também aqui no versículo 4 a despertar os que estavam se contaminando com o mundo. Precisamos vigiar a nós mesmos, mas também aconselhar o irmão, é claro, com uma palavra temperada com sal, com amor. Sabe, irmãos, uma minoria viva pode chamar de volta à vida aquela maioria que está na morte espiritual. Precisamos vigiar e orar. Os tempos são maus, as pressões são muitas, os perigos são sutis. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguições, nem com heresia, mas minou a igreja com mundanismo. Há crentes que não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade do mundo. Terceiro, uma volta à santidade. O coma espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes estavam vivendo com as suas vestes manchadas e não tendo íntegras as suas obras diante de Deus. As vestes sujas falam de pecado, de impureza, de mundanismo. Obras sem integridade falam de caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade na vida da igreja. Em terceiro lugar, o agente do reavivamento. Quem é que pode dar vida à sua igreja? Somente Jesus. Jesus conhece o estado da igreja. Ele conhece a nossa vida, nosso passado, nossos atos, nossas motivações. Seus olhos são como chamas de fogo, como estamos vendo desde o começo do livro. Ele tudo vê, tudo sonda. Cristo é o dono da igreja. Ele tem cuidado da igreja. Ele a exorta, consola, cura, restaura. Jesus, queridos, é quem pode reavivar a igreja por meio do Espírito Santo. O problema da igreja de Sardes era a morte espiritual. Cristo diz que o Espírito Santo é o único que pode dar vida novamente à igreja, se ela de fato se arrepender. Uma igreja morta, enferma, sonolenta, precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. Só o sopro de Deus pode fazer com que o vale de ossos secos transforme-se num exército sobremodo numeroso. É pelo poder do Espírito que a igreja se levanta da morte, do sono e do mundanismo para servir a Deus com entusiasmo. A palavra que devemos ter nesse momento como motivador do nosso reavivamento para o arrependimento é a palavra do Espírito Santo, que está dizendo que Deus nos ama, quer o melhor para nós, quer ver a sua igreja de pé, restaurada. A Bíblia nos diz, irmãos, que devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. Uma igreja inerte só pode ser reavivada pelo Espírito Santo. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por Ele. Uma igreja fraca só pode ser fortalecida pelo Espírito Santo. Uma igreja morta só pode receber vida do Espírito Santo. Em quarto e último lugar, as bênçãos do reavivamento. Santidade agora é garantia de glória no futuro. A maioria dos crentes de Sardes tinham contaminado suas vestiduras,
isto é, tornaram-se impuros pela manutenção do seu pecado em vez de se arrependerem dele. O vencedor receberia vestes brancas, símbolo de festa, pureza, felicidade, vitória. Sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá Deus, diz a Bíblia. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. Precisamos nos converter de fato, de verdade, para que nosso nome seja escrito no livro da vida. Quem não se envergonha de Cristo agora terá seu nome proclamado por Cristo no céu. Quando uma pessoa morre aqui em nossa nação, tiramos o atestado de óbito. O nome dessa pessoa é tirada do livro dos vivos. Os nomes dos mortos não constam no registro dos vivos. De igual forma, os nomes daqueles que estão mortos espiritualmente não constam no livro da vida. Somente aquele que de fato, de verdade, aceitaram a Jesus, se converteram, e essa conversão teve a presença do Espírito Santo mudando, restaurando sua vida, é que de fato tem vida genuína em Cristo Jesus. E o nome dos salvos jamais será tirado do rol de membros do céu. Nosso nome pode constar no registro de uma igreja sem estar no registro de Deus. Ter apenas a reputação de estar vivo não é suficiente. Importa que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que seja proclamado por Cristo no céu. É o que diz a Bíblia, é o que disse Jesus lá em Mateus 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Querido, que possamos nos pautar por essa verdade e entender a urgência, a necessidade de termos vida genuína em Cristo. De não ser como a maioria na igreja de Sardes, que vivia de aparência, que não estava nem aí para viver um cristianismo verdadeiro, para ter uma verdadeira conversão e seguir a Jesus a partir desse passo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus envie sobre nós nesse dia poder para negarmos o pecado e termos vida genuína em Cristo Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe sua família, seu lar. Que Deus continue nos orientando, nos amparando, nos iluminando para seguirmos vitoriosamente nesses dias. Amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir.
sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta